Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Aqui sou eu, a Rosiane, facilitadora de consciência. Hoje o tema da live será sobre crenças limitantes. Vão ser chegando, sejam muito bem-vindos. Como vão? Como passaram a semana? Então, gente, hoje irei trazer sobre crenças limitantes. E aí a gente percebe que a partir do começo, né, das nossas vidas, a gente passa a buscar referências em outras pessoas, por exemplo. Primeiro vem os nossos pais, depois, oi Ricardo, muito bem-vindo. Depois os demais familiares, assim vai passando para os nossos professores, amigos, e você vai percebendo que as crenças, elas estão relacionadas com todos esses contatos, percebe? Então, assim, com terceiros, você vai percebendo que a gente começa a se moldar em alguns determinados modelos mentais, assim como as nossas próprias experiências de vida que a gente vai vivenciando. Então, você percebe que essas influências positivas e negativas, elas criam uma determinada percepção das coisas e do mundo que a gente se relaciona. Então, o que isso nos traz? Né? Elas sempre vão nos trazer um sentido de representar uma realidade aqui presente. Então, é aí que começam a nascer as chamadas crenças limitantes, percebe? Então, aqueles pensamentos que mesmo inconscientemente levamos como verdades absolutas, ainda que não funcione bem assim na prática, podemos dizer que elas são uma espécie de desculpas, percebe? Bem-vinda, Paula. Uma espécie de desculpas que impomos a nós mesmos. Então, assim, para que a gente comece a permanecer em nossa zona de conforto. Então, assim, e uma aparente segurança, percebe? Então, assim, o que nem todos consideram é que esse tipo de pensamento limitante, que é essa crença que já foi formada, ela começa a fazer o quê? Começa a se tornar nociva ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Escreve aqui para mim se vocês têm algum tipo de crença limitante sobre religião, sobre família, sobre o trabalho, sobre a parte social, o que é o social para você. Escreve aqui para mim. Então, assim, você começa a perceber que quem não se arrisca um pouco, dificilmente vai fazer algo de diferente. Já começa daí, você observa esse tipo de pessoas. E como você passa a atingir esses objetivos, eu pergunto para vocês, como que eu atinjo os meus objetivos repetindo mais ainda esses objetivos? Então, por quê? Quando eu fico me projetando que eu vou criar algo e eu não cumpro essa determinada situação, significa uma sabotagem. E essa sabotagem, ela é uma crença limitante que está por detrás. Então, assim, por que essas crenças limitantes estão aqui presentes? Você percebe que na grande maioria das vezes são esses pensamentos inconscientes que se apresentam aqui como mecanismos de defesa. Para quê? Para a gente se frustra, né? A gente é uma sabotagem, né? Uma limitação que a gente se coloca e a gente começa a fazer o quê? Para evitar os futuros eventos de frustrações que a gente cria, né? Então, de vez eu fazer determinada situação ou mudar vou fazer um curso, ou eu vou fazer um tipo de estudo, ou alguma coisa para que eu possa evoluir, ou talvez mudar da minha profissão, ou fazer uma intermediação de carreira, o que eu faço? Eu me saboto, fico na zona de conforto e criei uma crença sobre aquele ponto de vista ali interessante. Percebe? Então, assim, você percebe que em algum momento do seu passado você pode ter sofrido com algum tipo de episódio específico, né? Então, como que é isso? Toda vez que esse gatilho é acionado em cada um de nós, né? Você percebe que o quê? Que o seu subconsciente dá um jeito de tentar te bloquear. Então, é aí que tá. Percebe? Por isso que um bom exercício para se livrar de crenças limitantes é ir em busca da raiz do problema, é realmente você procurar o que está te limitando ali que você ainda não percebeu,
né? Às vezes a gente até tem noção que tem algo ali que por detrás que eu não estou conseguindo reconhecer, mas muitas vezes eu não tenho força para fazer isso. Então, é importante sim olhar para tudo isso e observar qual que é o agente causador dessa negatividade. Então, você percebe que o quê? Que é nesse assunto que a gente vai observar que as crenças que mais nos limitam são aquelas que nos vitimizam. Mas como isso, né? São as crenças que também nos sabotam, que elas são o quê? Inseridas lá desde quando você era pequeno, lá na sua infância, né? Então você percebe que pela educação e pelos condicionamentos recebidos por todos nós, o educar, né? Esse educar que a gente tem como uma base significa como? Que eu sou educado em cima dos princípios do quê? Dos medos, das ameaças. E aí que você percebe que é uma maneira inconscientemente usada para evitar o que supomos ser situações mais graves. Olha que interessante. Então você observa que o quê? Que essa educação que seria capaz, né? Que seria eficaz naquele momento, ela faria o quê? Ela somente estaria naquela situação a partir do momento que a gente acredita que com certo tempo a gente passa a sentir a incapacidade ou a inadequação de pertencer àquela situação. Então daí que vem a importância de observar nossas crenças limitantes para adequá-las ao momento atual e ao que estamos sentindo nesse momento, né? Eu pergunto para vocês, o que vocês sentem nesse momento? Você percebe que é muita informação internalizada dentro de cada um. E que isso vai se mudando, e isso acaba o quê? Afetando os nossos pensamentos, sentimentos e perspectivas. E você percebe o quê? Que a forma como percebemos o mundo é a partir desse momento que esses dados que estão ali gravados no seu inconsciente é que roda como uma reprogramação. Né? É um automático que nós temos aqui de fundo, que exatamente que é como se fosse um computador. Que na verdade isso é o quê? São todas as crenças que foram úteis em algum momento, mas algumas vezes ainda elas estão ali obsoletas, né? Obsoletas, e ainda elas precisam ser atualizadas ou de uma certa forma descartada, o que não serve mais e não funciona mais para cada um. E aí observe o quê? Que vale distinguir que a crença de projeção, por exemplo, é quando se é bom para os outros, né? Porque a caridade é uma salvação e isso é uma crença, percebe? Então, se eu for caridoso, fazer o bem para o próximo, significa que eu vou ser salvo. Então, isso é uma crença que foi instaurada limitante em cada um, né? Aí de muitas pessoas que acreditam nesse interessante ponto de vista. E aí, o que você vai observando com o tempo? Que você percebe se o que é bom para os outros, será que também é bom para mim? Percebe? Será que também é bom para você? E aí você percebe que isso está relacionado com uma projeção e uma expectativa que a gente cria. E como saber se todos nós, né, se temos essas crenças limitantes e como que elas estão aqui dentro de cada um de nós? E aí você percebe que o quê? Que todos nós temos esse tipo de crenças, né? Cada um mais em alguns pontos, algumas pessoas em relação à parte social, outras pessoas em relação à parte de religião, outras pessoas dentro de casa, outras pessoas em outras situações aí de vivência que elas têm, né? O importante é você perceber e começar a se questionar e começar a observar o que precisa ser visto e transformado aqui dentro. E você observa que o quê? Que essas crenças aqui instaladas aqui dentro do seu ser, são o quê? São ideias que construímos sobre nós mesmos, né? Sobre as pessoas e o mundo que a gente acredita. Então, tudo que presenciamos e experimentamos, você percebe o quê? Que tudo isso é o que foi nos ensinado e nos dito. Então, é aí que a gente começa a observar que tudo que a gente vê e que a gente ouve e o que a gente sente se torna um ciclo, né? E aí você percebe que o quê? As crenças, elas podem vir do quê? De diferentes origens, como populares, né? Por exemplo, o pau que nasce torto sempre vai morrer torto, porque ele não vai poder mudar.
né? Algumas crenças sociais, como tipo selva de pedra, quer dizer que o mundo é um lugar perigoso, ou o pão que o diabo amassou é aquela sensação de sofrimento, né? O que se recebe de ruim, né? As crenças herdadas, que é o mesmo da família dos desastrados, por exemplo, essas se colocam, eles começam a como se fala? Se rotular em cima disso, né? Criando características negativas sobre isso. O meu avô fazia determinada situação e aí o meu pai também faz, passou para o meu irmão, eu também vou fazer, e isso também vai passar para o meu filho. Então isso é um tipo de crença herdada. E aí as crenças pessoais que você percebe que são o quê? Os meus relacionamentos nunca dão certo. Por que será que eu sempre procuro esses tipos de relacionamentos? Muitos casos, né, que a gente traz, às vezes até os tipos de relacionamentos abusivos, né? Porque a gente já vem lá da origem, lá da infância, dentro de casa, já observando ali, né, o relacionamento dos nossos pais ali, que muitas vezes tem relacionamentos abusivos ali, e aí você compra esse ponto de vista como que vai ficar como positivo, como isso tá certo para você, e aí você começa a perceber que o quê? Eu nunca vou ser reconhecido, eu nunca vou ser visto, e isso nunca vai mudar, né? E aí você já começa a colocar como um alerta, né? Qual o tipo de relacionamento, então, que pode ser interessante para mim ou não. E outro tipo de crenças que as experiências. A experiência do tem o que, né? É o que pode vir das experiências pessoais, né? Ou sociais, ou populares, ou herdadas. Então, a gente observa o quê? Que nos vemos sem saída ou sem opção nessa situação. Então, reconhecer essas crenças que nos limitam é fazer o quê? É você sair desse automático, de estar mais presente e consciente no cotidiano. Então, assim, comece a observar mais o seu corpo, o seu sentir, e olhar para isso e falar, não, eu vou parar agora um pouco, vou respirar, percebe? Eu vou profundamente olhar, tirar esses minutos aqui para mim, sabe? Colocar a prática de perceber quem realmente você é durante o seu dia. Comece a se questionar, será que isso está funcionando mesmo para mim? Ou será que está no momento de eu procurar um profissional? Será que tem algo aqui que está me passando que não é mais, isso não está mais legal comigo? Como que eu posso mudar isso, né? Então é importante trazer essas questões, né? Esses questionamentos dentro de você, né? É preciso se reconhecer e se perguntar. Por exemplo, se determinado pensamento ou sentimento realmente é originalmente meu, ou se isso foi absorvido dos meus pais ou de outros, né, família, da sociedade. Será que isso aqui que está me invalidando, essa crença que eu comprei, que não faz eu criar muito mais, progredir muito mais, e que isso está fazendo me sabotar aqui, o que está me impedindo de ir mais além. Então, é olhar para tudo isso, olhar para você, introspecção, e observar de verdade. E aí, observar o quê? Veja se ainda é válido tudo isso, né? Um bom modo é você perceber o quê? Se é uma regra, ou lei, ou se você consegue pensar em alguns tipos de exceções para dentro do seu ser. Então, comece a olhar para esse tipo de crença que você tem e olhe para ela e fale assim, olha, eu escolho agora transformar isso daqui que está muito negativo, que está vindo esses pensamentos aqui muito negativos, essa crença limitante aqui, e eu vou começar a soltar um pouco mais disso, eu vou começar a se tornar uma mente mais positiva, percebe? E observar o quê? Que um pouco mais significa algumas crenças são tão enraizadas, entrelaçadas uma com as outras, que é mais efetivo modificar aos poucos para não lidar com a resistência, percebe? Então, assim, se, por exemplo, o pensamento de que o dinheiro não nasce em árvore, né? Em vez de afirmar que dinheiro é fácil de conseguir ou que se é rico, e aí você coloca o seguinte pensamento: pense que eu tenho dinheiro na carteira. De vez você pensar no interessante ponto de vista dessa crença, né? Que se eu não tomar cuidado com determinadas situações, o meu dinheiro não vai nascer em árvore, né? Ou então colocar que, por exemplo, todo rico não presta, ou todo rico é ganancioso,
né? O dinheiro é para todos, né? Aliás, é um modo da nossa sobrevivência, percebe? E você observa que quantas pessoas têm muitas crenças limitantes sobre o dinheiro e muitas vezes não consegue criar dinheiro com total facilidade, porque tá lá enraizado na dificuldade, no sacrifício, na luta. Então, como seria eu soltar esse sacrifício, essa luta, esse pesar de ter dinheiro? Como seria eu ter uma profissão hoje e eu criar uma outra habilidade que eu tenho aqui, que eu possa ter mais conhecimento e que eu também possa gerar uma outra fonte de renda, percebe? Então, é olhar para esses pontos de vista que estão presos aqui que eu ainda não considerei. Então, assim, as crenças, elas são representadas por todas as ideias que você está aqui ouvindo e vendo. Ou seja, quando você vê e ouve, você acaba fazendo o quê? Concluindo isso, né? Então, quando eu vejo, ouço e concluo, isso se faz o quê? Isso se torna uma verdade absoluta na vida de cada um. Então, tudo que os indivíduos fazem, você observa, é o quê? A forma como eles pensam, sentem e agem é um resultado de suas crenças. Então, assim, e é justamente por isso que muitas pessoas agem de formas diferentes e em situações bem parecidas, que é isso que você observa. Então, as crenças são como imãs, percebe? Então, assim, você crê em uma verdade e ela se torna real. E se você crer que a vida é difícil, ela vai passar a se tornar uma vida muito difícil, percebe? Então isso acontece porque você está conectado com essa verdade. E essa vida vai fazer o quê? Ela vai te trazer situações que sejam compatíveis com essa vibração. Então é aí que você tem que olhar e observar aonde eu estou precisando olhar, enxergar, escolher e me conectar com aquilo que realmente eu estou querendo para minha vida. E aí eu pergunto para vocês, o que realmente vocês estão se conectando e querendo para a vida de vocês de verdade, né? É importante observar e fazer esses tipos de pergunta para vocês. Então, assim, quando nascem as pessoas, você percebe que elas são como se elas fossem folhas em branco, né? E aí você vai vendo que o quê? Que os sentimentos dos pais durante a gestação, as experiências de vida, a educação recebida, todo aquele sistema familiar, as ideias que foram transmitidas pelos pais e pelos professores, essas interpretações individuais e as convivências com esses amigos, eles fazem o quê? Eles começam a preencher essa folha de crenças em vocês. Então percebam, todos os estímulos que a gente recebe na primeira infância ficam registrados nessa folha, que se torna uma lente com a qual o indivíduo enxerga o mundo, ele vai passar a enxergar esse mundo dessa forma. E aí você vai perceber o quê? Que existem alguns tipos de crenças limitantes, né? Será que você reproduz crenças limitantes? Pergunto para você, coloca aqui para mim. Faça um pequeno teste e veja com quantas das frases a seguir vocês se identificam, né? Que eu vou falar aqui para vocês. Sou muito velho ou muito novo para isso? É um interessante ponto de vista, que isso é uma crença. Vou viver a vida inteira sozinho? Também é um interessante ponto de vista que tem uma crença ilimitante. Não é possível ser feliz no trabalho, né? O trabalho é só uma obrigação? Não tenho jeito para determinada situação, para fazer determinada habilidade ou talvez determinado tipo de trabalho? Ou sei que não sou capaz, isso é o que você mais escuta, né? As pessoas dizendo que não tem capacidade. Faça você, pois se eu fizer, eu vou cometer algum erro, algum tipo de erro, percebe? Então você já está se limitando ali, já está falando para você que se eu fizer determinada coisa já vai dar ali erro, não vai dar certo. É tarde demais para fazer determinadas situações? Não, nunca é tarde demais. Eu posso fazer o que eu quiser no momento que eu quiser. Isso é um interessante ponto de vista limitante, uma crença. Nunca vou conseguir, pois também falta sorte, sabe? Todos esses exemplos dessas frases aqui que eu citei para você são tipos de crenças limitantes bastante comuns que a gente observa e vive dentro da sociedade. E aí você observa o quê? Mas sabe no que elas se diferem em relação aos fatos?
Percebe? A resposta é que elas não representam necessariamente uma realidade. São apenas projeções de como estamos nos sentindo em relação a uma situação. Então, assim, normalmente a crença não tem um embasamento lógico ou científico, e sim é algo que colocamos na nossa cabeça e que tomamos isso como uma regra, né? Então, assim, se contra fatos, não argumentos, como diz o ditado popular, buscar uma reflexão e ser racional é uma ótima forma de refutar um pensamento negativo infundado. Então, observe, é claro que algumas crenças, elas podem ter um fundamento, mas via de regra não é isso que ocorre, percebe? Então, assim, por isso, é necessário sim a gente passar a distinguir algo que foi projetado na sua mente e que pode ser alterado e superado daquilo que é um fato que não tem possibilidade alguma de mudança. Então, assim, agora que você já sabe a diferença entre crença e fato, fica um pouco mais fácil de você observar e enxergar para você começar a identificar os seus pensamentos limitantes. Percebe? Então, assim, uma boa dica para isso é vocês começarem a refletir sobre o seu passado e tentar lembrar de algo que você gostaria de ter feito, mas por alguma razão você não fez. Então, assim, procure encontrar uma justificativa que você deu naquela época para não cumprir esse referido desejo. Então, depois dessa reflexão que você fizer, a resposta encontrada foi ou não foi baseada em uma crença limitante? Pergunte para você. Escreve aqui para mim. Uma dessas frases que eu falei para vocês, vocês têm esse interessante ponto de vista sobre essa crença limitante? Coloca aqui para mim. Observe, não tenha vergonha de olhar para o seu ser e observar isso, pois não há nada de errado em admitir determinadas situações em vocês. Vamos começar a procurar o que? Daqui para frente, não ceder mais a esses pensamentos que estão te restringindo, para vocês seguirem em busca dos nossos objetivos profissionais e pessoais. Então, parte desse processo, você começa a observar que o quê? Que é uma descoberta de autoconhecimento, né? Então, dessa forma, você vai a fundo nas suas emoções e entende a raiz dos pensamentos negativos que o impede de ir em frente. Então, depois de você encontrar os porquês, né? Ou do como, o que é isso, o que faço com isso, você começa a observar o quê? Que chega a hora de ressignificar e pensar sobre tudo aquilo que há de positivo, mesmo em situações adversas. Então, quando o coach começa a focar, por exemplo, nas suas habilidades e em como elas podem ser trabalhadas, você observa que o quê? Que vai sendo estimulado a eliminar crenças limitantes e conquistar suas metas. Percebe? Quando o coach, né, que é seria o cliente, né, que tá vindo fazer o tratamento, ele começa a focar nas suas habilidades e em como elas podem ser trabalhadas, vai sendo estimulado a eliminar as crenças limitantes e conquistar suas metas. Então, gente, comece a identificar quais são as suas crenças limitantes e o que impedem de você agir de verdade. O primeiro passo é vocês começarem a pensar em situações que você deixou de fazer, o que queria e refletir o porquê desse comportamento. Como posse dessa informação, anote o motivo em um papel, percebe? Escreva aí no papel. E aí, quando você começa a escrever, você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a identificar qual é a crença limitante que está te impedindo de seguir pelo caminho que você gostaria de seguir de verdade. Reconheça, comece a reconhecer que é apenas uma crença. E na sequência, você vai começar a fazer o quê? Olhar para o pedaço de papel onde você anotou a sua crença e você vai passar a reconhecer que ela não passa simplesmente de um pensamento que está te invalidando e que inconscientemente você comprou aquilo como uma verdade, mas não que se trata de um fato concreto. Olha que bacana isso, né? E aí comece a observar e comece a contestar essa crença que você escreveu no papel. Quando você escreve isso, você passa a reconhecer. E depois que você reconhece, você faz o quê? Você procura a raciocinar. Comece a pensar, raciocinar aqui e comece a fazer o quê?
a contestar a sua própria crença. Como que eu faço isso? Quando você começa a contestar a sua própria crença, você vai começar a observar o quê? Que não há nada de real nela, que isso foi só um pensamento imaginário que você criou e comprou isso como uma verdade. Então é apenas algo que foi implantado na minha cabeça. Olha que bacana, né? E aí comece a fazer as seguintes perguntas para você, né? As seguintes perguntas, que essas perguntas são perguntas fundamentais para você derrubar determinados tipos de pensamentos. Então, assim, essa crença tem algum fundamento? A primeira pergunta. Quais fatos comprovam essa lógica? Terceiro, desde quando eu penso dessa forma? Desde quando eu penso assim? Como será que outras pessoas veriam esse tipo de crença que eu tenho? Quantas pessoas também têm esse tipo de crença? Será que essa crença está mais me ajudando ou atrapalhando? É isso que eu te pergunto, né? Então, alguma dessas interrogações, elas podem te soar assim estranhas, né? Podem parecer esquisitas, porque vocês não estão acostumados a lidar com isso. Mas de uma forma ou de outra, essas questões começam a fazer o quê? Te trazer colaboração para uma expansão, sabe? Você começa a expandir muito mais, você atualiza possibilidades, você começa a ter visões, começa a enxergar aqui situações sobre diferentes tipos de perspectivas que você não vinha observando. Então, algo que era visto como negativo, ele começa a ser visto como algo encorajador dentro da sua vida, dentro da sua relação com o seu ser. Então, defina qual é o objetivo que realmente você deseja alcançar, né? E quais são os objetivos que realmente vocês desejam alcançar? Percebe? Façam essas perguntas para vocês. E em seguida, é fundamental definir um objetivo que você deseja alcançar. Focar no que realmente te importa. Você vai observar que quando você foca no que te importa, isso faz o quê? Ajuda a te direcionar, né? Ajuda a direcionar exatamente a direção para a atenção, além daquilo que está te limitando. Então, muitas vezes dizemos, não posso, não consigo, e você nem sabe se você pode ou não consegue, já está colocando ali um interessante ponto de vista negativo que você nem concluiu, você nem fez uma projeção sobre nada, você não colocou no papel e já está se sabotando, colocando ali que você não vai poder e você não vai conseguir. E aí, como que realmente, eu já estou dizendo esse automático aqui negativo que eu não consigo, não posso, então significa que eu não sei nem quais são os próximos passos e desafios a seguir, eu já estou me limitando. Então é importante olhar para isso, percebe? Boa noite, pessoal que está chegando agora, gratidão. E aí você vai, eu estou falando sobre crenças limitantes, e aí coloca aqui para mim se vocês têm algum tipo de crença sobre alguma situação de vida de vocês, o que incomoda vocês, o que te sabota, o que não faz você fluir de verdade, o que te estagna, o que faz você parar. E aí você percebe o quê? Que por que é tão importante você eliminar os pensamentos sabotadores, percebe? Neste momento, você começa a olhar o quê? Por que eu estou me sabotando? Verdade, esses pensamentos sabotadores são meus? Aonde eu estou me alinhando para ter esses tipos de sabotadores? Percebe? Da onde que tá vindo esses pensamentos? O que eu realmente não estou querendo olhar de verdade? Que eu não estou querendo sair da zona de conforto para eu parar de me sabotar? Porque assim você vai perceber o quê? Quando você começa a fazer esses tipos de pergunta, você vai ver qual é a sua real noção do que você pode e o que você realmente consegue de verdade. E sabemos o quê? Que o arriscar o não de frente de uma frase pode ser muito mais difícil. Então, você já está criando uma definição, quando eu falo não, que já vai dar errado, percebe? Mas a definição de uma meta clara e direcionada, você vai perceber que você vai criar um outro tipo de possibilidades que você ainda não considerou e não viu. Então, perceba as consequências. Comece a observar o quê?
avalie se vale a pena abrir mão ou não desse objetivo que você acabou de traçar, por conta de uma crença que está te barrando aí. Será que se agarrar a esse pensamento negativo não vai fazer com que você deixe as oportunidades passarem? Não pode fazer de você uma pessoa menos feliz? Comece a se perguntar sobre isso. Perceba sim, gente, as consequências que uma vida baseada em falsas verdades, elas podem trazer a cada um de vocês. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm uma vida baseada em falsas verdades? Em falsa realidade que vocês criaram, que vocês se limitaram? Escreve aqui para mim. Não é porque algo não deu certo no início que está fadado que vai dar errado sempre. Observe isso. Se algo deu errado aqui, o que eu posso fazer para esse errado aqui se transformar, para eu ir para o caminho que eu quero chegar, para eu chegar lá no certo que eu quero, na contribuição que eu quero ser para mim? Sabe? E comece você mesmo a tomar as rédeas das suas decisões. Comece a avaliar os seus pensamentos. Comece a observar realmente o que realmente está te fazendo bem. Comece a observar pessoas, lugares, ambiente que você está convivendo, se realmente estão sendo contribuições também para vocês. É importante olhar para tudo isso, né? Até porque a crença está relacionada num círculo de pessoas, né? No núcleo social, na família, no trabalho. Então, você percebe que é um núcleo de pessoas. Então, é estar atento 24 horas à sua mente, aos seus pensamentos, o que realmente está funcionando ou não para cada um de vocês. Então, adotar uma nova crença significa que você vai fazer o que a partir desse ponto de vista? Você vai aprender a substituir a crença limitante por uma crença que vai te fortalecer. Olha que bacana. E por que eu não posso escolher ter uma crença fortalecedora que vai me trazer possibilidades de expansão muito mais que eu ainda não observei, não considerei, não reconheci, eu ainda não fiz para eu realmente ter e realizar aquilo que eu quero ter? Então, perceba, você está decidido realmente a mudar? Pergunte aí para vocês. Vocês estão decididos a mudar? Quer soltar todas essas crenças limitantes? Sabe? Vocês querem soltar para trás, soltar esses pensamentos, sabe? Tudo isso que não te faz mais bem, percebe? Crie pensamentos positivos a partir de agora, que o façam você realmente ir para frente e não te retroceder. Tomar uma posição, você percebe que quando você começa a se posicionar sobre a vida, você começa a perceber que você cria o quê? Possibilidades de se transformar a cada dia, percebe? Uma dica, assim, bacana que eu sempre dou é o quê? Para você substituir os seus pensamentos destrutivos por crenças fortalecedoras, é você trocar aquela frase que você costumava colocar para baixo, por algo que o inspire a conquistar objetivos. Por exemplo, ao invés de você dizer não posso ou não consigo, diga eu posso, eu confio, eu escolho a minha potência, eu escolho a minha expansão de consciência, eu escolho criar, eu escolho possibilidades, sabe? Tudo no positivo. Sai do não e vai pro eu. Eu posso, eu confio, eu conquisto, eu escolho, porque quando você fica na pergunta da escolha, você abre possibilidades na sua mente que ela não está acostumada a trabalhar. Então, vai para o lugar das escolhas. Comece a trazer para sua mente, eu escolho possibilidades positivas, eu escolho além dessa realidade que eu ainda não considerei. Então, você percebe que apenas uma simples mudança de comportamento, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Comece a colocar em prática e comece a condicionar essa nova crença até ela se tornar um hábito para você. É claro que uma frase, às vezes sozinha, não vai resolver mais muita coisa, mas já de você observar que você precisa transformar esses tipos de pensamentos em novas atitudes, você já começa a observar que isso vai se tornar um novo hábito presente aqui e agora. Então, o objetivo aqui é o quê? É fazer com que esse seja o seu novo modus operandi, percebe? Que você haja assim de uma maneira natural, como antes fazia,
com a sua crença limitante, só que agora de uma maneira positiva. Então, você sai do negativo e entra para o estado mental positivo. Então, o ressignificar, ele quer dizer o quê? O ressignificar? Dar novo significado a algo que já existe. Então, quando você passa a não dizer não posso e você começa a falar eu posso, eu escolho, eu confio, você está ressignificando algo que já existe, mas você está colocando na forma de positividade. E é aí que tá. É esse processo que é justamente o que precisa ser feito quando você começa a tratar das suas crenças limitantes. Percebe? Então, algo que uma pessoa nos disse lá atrás, que nos marcou negativamente, precisa ser traduzido de uma outra maneira para que não comece a criar um bloqueio mais tarde, né? Não se torne um trauma também no seu futuro. Percebe? No seu presente e futuro, na realidade. Então, assim, caso contrário, sempre que essa lembrança ela for resgatada, o que vai acontecer? A sua mente vai criar um mecanismo de defesa para procurar evitar que o quê? Que tenhamos novamente aquela experiência ruim. Perceba? Então, assim, quais são as possibilidades que estão aqui disponíveis para eu destruir e descriar todas as crenças limitantes que estão me invalidando, que eu ainda não considerei? Tudo que isso é e traz à tona, nós vamos cancelar e anular? Sim. Quais são as projeções expectativas que eu criei, que eu comprei sobre tudo e de todos dessa realidade que é certo, que é errado e que não é funcional para você? Vocês agora estão dispostos a cancelar, anular tudo isso? Sim. Escolham o sim. Escolham se ressignificar. Escolham eu posso, eu consigo, eu agradeço, eu aconteço, eu faço. Percebe? Saiam do estado que eu não posso, eu não consigo, vai dar tudo errado. Porque quando você já fala o não já está dizendo para sua mente, já vai dar tudo errado. E se o seu interessante ponto de vista cria a sua realidade, que esse interessante ponto de vista é uma crença limitante, a sua realidade vai ser o quê? Tudo não. Então, como seria agora você criar os seus interessantes pontos de vista em cima das perguntas positivas que vocês podem expandir mais e mais e mais e mais, todas as possibilidades de vocês soltarem todos esses tipos de crenças limitantes que não estão sendo mais funcionais para você. Percebam? Então, observe o que realmente é verdadeiro, o que realmente é eficaz, o que realmente não está funcionando mais. Façam as perguntinhas que eu deixei para vocês aqui em cima. Comecem a perguntar para vocês. Né? Comece a olhar para esse novo objetivo aqui presente que vocês querem construir para a vida de vocês. Percebam? Comecem a se reprogramar diariamente. Você trabalhar a sua mente é você trabalhar 24 horas a maquininha, sabe? A maquininha da consciência. É você soltar os pensamentos que estão te limitando para você passar a expandir uma nova consciência, uma nova vivência para sua mente, para suas crenças, porque como eu trouxe para vocês, isso já existe, você só vai aprender a transformar situações que você comprou como negativas em positivas, e você vai trazer esse gatilho mental para sua mente, trazendo tudo como positivo, né? Por exemplo, eu comecei algo lá, eu vou começar um projeto agora, que eu quero montar um restaurante, ou eu quero montar algum tipo, uma confeitaria, ou eu quero montar um outro tipo de trabalho. Eu cansei da área que eu tô, eu acho que vou estudar, eu vou me tornar psicólogo, ou talvez eu vou para uma área de RH, ou entre áreas diversas. Mas eu tô velho. Quando eu falo eu estou velho, eu estou me limitando, dizendo que eu estou velho para eu estudar ou para eu criar uma nova realidade. Não, você não está velho. Você escolhe o que você realmente quer, percebe? Ou seja, da onde que eu aprendi, aonde que eu aprendi que determinada idade eu começo a ficar velho e não posso criar muito mais possibilidades que eu poderia estar criando, porque eu estou limitado naquela minha crença. Que determinada idade eu tenho que estar
focado só numa carreira, numa profissão, e aí às vezes aquela carreira, aquela profissão não funcionar mais para vocês, aquilo tá te deixando tão infeliz, tão desgastado, e você não consegue olhar para as possibilidades, porque você está lá naquela crença te limitando, que pode te ajudar, que você não expande mais. Então, como seria soltar todas essas amarras agora, desses pensamentos invalidadores, sabotadores que estão te prendendo a você não criar mais? Tudo que isso traz à tona. Vocês estão agora dispostos a cancelar, anular, rescindir, revogar agora? Sim. Então, o que mais é possível que eu ainda não considerei? Sabe? Comece a fazer as perguntas. O que mais é possível? Sabe? Comecem a perguntar o que mais é possível. Quando você faz o que mais é possível, o seu cérebro sai do looping automático, ele vai para a parte criativa. Ele não está acostumado com esses tipos de perguntas. Porque quando você fica nos porquês, você só fica na justificativa. Quando eu me justificativo, fico me justificando, eu fico nos porquês, e o que você faz? Você se sabota, você se bloqueia e você não cria mais, você trava, percebe? Então, o que mais é possível? Como pode melhorar? O que se requer aqui que eu posso criar muito mais? Quais são as possibilidades aqui que eu posso criar mais para eu sair dessa zona de conforto, dessa zona de sabotamento, dessa zona de invalidação? Então, pessoal, o que eu deixo para vocês é isso sobre crenças limitantes hoje. Agradeço a todos vocês por estarem aqui. Eu deixei aí durante a live as perguntas para vocês fazerem. Trouxe também alguns interessantes pontos de vista relacionados aos tipos de crenças e frases que as pessoas estão acostumadas a falar, a pronunciar para se invalidarem. Então, observem isso, sabe? Observem os seus pensamentos 24 horas por dia. Observe o que está te invalidando. Faça como eu falei, coloque no papel. Observe se aquilo ali é funcional ainda, o que não é mais. Percebam a grandeza das infinitas possibilidades que realmente vocês são e o que vocês realmente podem criar muito mais para vocês. Tá bom, gente? Gratidão, boa noite para vocês e até a semana que vem. Um beijo para vocês!